Para falar sobre a situação do ex-vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que se mudou de Malaicuia para Santa Catarina e pretende lançar a candidatura ao Senado. Fato é que parlamentares do estado pressionam a família Bolsonaro sobre essa candidatura. A avaliação do PL no estado de Santa Catarina é que a candidatura mais forte é da deputada Carol de Toni, que ameaça deixar o partido se não for indicada ao Senado. O ex-vereador do Rio não deve desistir, mesmo com essas pressões todas que a gente está acompanhando, né? Ele insiste em ser candidato ao Senado e o governador Jorginho Melo está envolvido nessas negociações todas. Deixa eu me achar aqui que me perdi, já me achei aqui de novo. É o seguinte, rapaz, está difícil hoje, viu? Eu estou lutando aqui contra o cursor do teclado. Já me achei novamente. O racha provocado por Carlos Bolsonaro em Santa Catarina levou o MDB a definir ontem a saída do governador Jorginho de Melo, que vai tentar a reeleição. O partido comanda quase metade das cidades do estado. Não é isso, Letícia Casado? Vem aqui me socorrer e contar os detalhes ao vivo. Bom dia, Letícia. Bom dia, Diego. Bom dia, Sakamoto, Josias. Pois é, Diego, essa história de Santa Catarina está se arrastando há alguns meses. A gente viu um certo barraco no fim do ano passado, com um monte de prefeitos se manifestando contra a candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado pelo estado. E o que aconteceu agora? Ontem, o MDB, que é um partido grande e forte em Santa Catarina, que entre prefeitos e vice-prefeitos tem quase a metade do comando dos municípios no estado, o MDB fez uma reunião e anunciou que estava o quê? Saindo do governo Jorginho Melo, que estava saindo da base do governador. O que está acontecendo em toda essa confusão? Bom, Carlos Bolsonaro era o vereador pelo Rio de Janeiro, né? E eu acho todo mundo lembra que no ano passado teve algum momento ali no meio do ano que o Carlos falou, bom, vou ser candidato ao Senado por Santa Catarina. Quando ele entrou nessa história por Santa Catarina, o que ele fez? Ele atrapalhou a candidatura de outros dois nomes que já estavam colocados lá como os dois grandes candidatos para o Senado. O Esperidião Amin, que é do Progressistas, e a Carol de Toni, que é uma deputada do PL, o mesmo partido do Jorginho Melo e do Carlos Bolsonaro, e é uma deputada muito forte no estado, é considerada assim a preferência dos eleitores para concorrer ao Senado. Quando tem pesquisa eleitoral lá, a Carol normalmente está em primeiro lugar nas pesquisas. Essa chegada do Carlos no Senado, em Santa Catarina para concorrer ao Senado, provocou uma grande confusão, porque todo mundo olhou e falou, bom, mas tem 2 vagas, agora tem 3 candidatos fortes. Aí os partidos começaram a costurar, discutir nos bastidores como é que ia ficar isso. O Jorginho Melo, que é o governador, ele vai tentar a reeleição, tentou fazer uma composição lá no ano passado, só que o PL, no ano passado, discutia falando o quê? Vamos tirar a Carol dessa jogada. A gente pega o Jorginho, deixa o Esperidião Amin para o Senado. Esperidião Amin é um nome também tradicional lá, muito forte, é senador, vai tentar a reeleição também. A gente deixa o Esperidião Amin e o Carlos Bolsonaro para concorrer. Aí a Carol falou, bom, tô saindo, vou sair de partido, vou trocar de partido. Começou a conversar com o Partido Novo e a Carol tem o apoio da Michele Bolsonaro. É um nome que a Michele defende para o Senado. Então, o cenário ficou toda essa confusão. Aí, os outros partidos, quem mais que está lá? O João Rodrigues é o prefeito de Chapecó. Ele é do PSD, o partido do Kassab. E ele é apontado no estado como o principal nome para bater o Jorginho Melo. Do tipo, se tem alguém que é forte para bater o Jorginho, é o prefeito de Chapecó. Nessa confusão, nessa discussão toda no ano passado, teve um grupo do PL que falou, bom, vamos então compor, até chegaram a cogitar a possibilidade de compor uma chapa com o João Rodrigues, para ele ser o vice do Jorginho Melo. O que aconteceu? Semanas e meses foram passando, e aí, na semana passada, o Jorginho fez um anúncio, foi para o Instagram, inclusive, fez um anúncio público dizendo o quê? O meu vice vai ser do Partido Novo, vai ser o prefeito de Joinville, Adriano Silva, que é do Partido Novo. Na hora que ele fez isso, ele provocou mais uma onda de confusão lá. Porque a classe política do estado olhou e falou, bom, beleza, PL vai fazer chapa pura, porque aí vai colocar 2 candidatos para o Senado que são do PL, ou seja, o Carlos e a Carol de Toni, porque com isso ela fica no partido, e o PL está rompendo com todo o resto da classe política daqui. Então vai sair
o governador do PL, os 2 candidatos do PL para o Senado, com o vice do Partido Novo, e o resto como fica? O PSD, o MDB, o Progressistas, que é o do Espiridião Amin. Aí todo mundo começou a conversar. Ontem começou não, né? Voltaram à mesa das conversas, porque os políticos estão articulando a eleição de 2026 há tempos. Aí ontem de noite teve uma reunião do diretório do MDB em Santa Catarina, e eles falaram, bom, agora chega, acabou, estamos saindo do governo, estamos, né, rompendo com a base, estamos saindo da base do governador Jorginho Melo e vamos direcionar a nossa discussão para a eleição por outro caminho. Vamos fazer outras costuras com outros grupos políticos e fazer uma candidatura que faça frente à do Jorginho Melo. Então, a expectativa agora é que seja uma chapa encabeçada pelo prefeito do PSD, para dar suporte para a candidatura presidencial do PSD, que é ou Ratinho Júnior ou Eduardo Leite, com senadores, todos compondo do centro, da direita, o centrão. Enfim, essa articulação política que eu ouvi muito nos bastidores foi: Jorginho Melo antecipou a corrida eleitoral em Santa Catarina. Diego. Zé Sakamoto, você estava em Santa Catarina, né? Bom dia para ler, né? Antes de mais nada. Estava em Santa Catarina, né? O que eu ouvi vai ao encontro do que a Letícia ouviu. Eu falei com 2 deputados, né? E eles estavam, na verdade... O ponto é o seguinte... um pouco, acho que não entender, inclusive, como é que funciona a política catarinense, né? O nome Bolsonaro é forte, tanto é. Jair Renan foi eleito vereador em Camboriú, em Balneário Camboriú, sem muito sacrifício, né? Mas, primeiro, Senado é outra coisa. Senado é cargo majoritário. Senado não é se eleger um deputado federal por Santa Catarina, é cargo majoritário. Precisa de voto em todo o estado. E aí tem uma questão. Por que eu digo que muitas vezes as pessoas não têm, segundo esses deputados que eu falei, não tem muita dimensão? Que existe uma questão do eleitorado e dos grupos políticos de Santa Catarina se verem representados por aquela pessoa que está lá. Não é um bairrismo, é a sensação de que isso aqui é um ser estranho à realidade catarinense. Né? Então, por mais que Carlos Bolsonaro carregue o nome, não tenha dúvida nenhuma que terá votação, e tudo isso acontece pela certeza de que ele vai ter uma votação forte. Abençoado pelo pai, abençoado pelo irmão, né, que deve ser candidato à presidência da República se nada mudar. E há essa percepção que ele vai ter uma votação forte. Se ele fosse um candidato meio chulé, que não fosse empurrar ninguém para fora, que não fosse criar problemas para a Carolina de Tony, que não fosse criar problemas para o Espiridião Amin, isso nem, na verdade, ninguém mexeria nada. Fala, tá, brinca aí. Brinca com a bola, né? Só que não, ele vai mexer placa tectônica. Só que aí o pessoal do grupo político local tá todo mundo irritado. E aí o Jorginho Melo, que é um político que se elege na esteira do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele deve fidelidade ao Bolsonaro nesse sentido, só que ele, como bem colocou a Letícia, tem o risco claro de ver o seu mandato arriscado, porque o candidato do PSD que vai disputar não é de esquerda, né? A esquerda não vai eleger nenhum governador em Santa Catarina neste momento da quadra histórica. É outra pessoa de direita, ainda de um polo agrícola do estado que é forte, que é o oeste catarinense. Então, o que acontece? Eles olham aquilo, falam, mas o cara não é daqui. Esta frase é importante, eles me repetiram várias vezes. Não é daqui, não é da política local, não carregou os fardos que nem a gente carrega aqui. E vai chegar e vai levar isso aí sem enfrentar fila, usando aquela expressão do que também muita gente fala na política, já sentando na janelinha. Isso aí deixou muita gente irritado. Porque é o seguinte, tecnicamente, se saem todos esses candidatos, há uma chance grande da Carolina de Tony e do Carlos Bolsonaro ser eleito espirrando para fora o Espiridião Amin, que neste momento, inclusive, está apresentando no Congresso Nacional aquela proposta, uma proposta de anistia para o Bolsonaro. Algumas coisas, na verdade, são, né? Então, e aí? Ou seja, o que vai fazer o grupo político? Vai ter uma briga, vai ter uma guerra interna da direita. É claro que contra o Lula, contra o PT, na hora H, todo mundo se junta e dá um jeito. Mas vai haver briga no primeiro turno, porque há uma chance grande disso aqui ser resolvido no primeiro turno, a depender do que aconteça.
Verdade. Ô, Josias, o Felipe Pereira até assina uma reportagem que fala que essa resistência ao nome do Carlos Bolsonaro faz com que seja impossível um recuo dele, né? Porque demonstraria um recuo da família Bolsonaro, né? Um passo atrás da família. E não há razão objetiva para que ele recue, né? A chance de eleição não é negligenciável do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, o que é lamentável, né? Porque a política é vista como uma atividade tocada por gente que acha jeito para tudo, né? E sob o Bolsonaro, quem está sob esse guarda-chuva do Bolsonaro, convive com uma atividade que não tem jeito, com um personagem que não tem jeito. Bolsonaro, as pessoas que o adulam, quando ele vê o seu interesse desafiado, ele simplesmente chuta. Essa Caroline de Toni, a deputada, ela operava como uma guerreira da facção bolsonarista na Câmara dos Deputados. De repente, virou lixo para o Bolsonaro. Ah, não, é meu filho que vai ser candidato, Carlos Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro não exibe qualidades técnicas, dotes intelectuais que o credenciem, nem para o mandato de vereador que ele ocupava até anteontem no Rio de Janeiro, que dirá para uma cadeira no Senado, né? É um personagem que se expressa nas redes sociais num idioma muito parecido com o português, mas que por vezes é muito difícil de compreender. É um dialeto próprio do Carlos Bolsonaro. Este personagem está sendo apresentado pelo pai como candidato ao Senado por um estado que se jacta, ou pelo menos os políticos de lá se orgulham de ser um dos estados mais desenvolvidos da federação, gente muito bem formada, bem educada, que tem um berço branco de origem europeia, e essa gente engole tudo que o Bolsonaro determina. Elegeram com a votação mais expressiva da história de Balneário Camboriú o Jair Renan. Se o Carlos Bolsonaro não reúne qualidades intelectuais e técnicas para o mandato de vereador, de senador, de qualquer coisa que signifique representação popular, imagine o Jair Renan. Jair Renan não consegue construir duas frases que façam nexo, que combinem uma com a outra. E está lá eleito gloriosamente pelo eleitorado de Balneário Camboriú. E Santa Catarina convive com toda a sua civilidade com essas determinações do Bolsonaro. Então, do nada, cai de paraquedas um personagem vindo do Rio de Janeiro sem nenhuma credencial para concorrer a uma cadeira de senador pelo estado de Santa Catarina. E, como disse no início, não são negligenciáveis as chances de que este personagem desqualificado seja eleito, porque Santa Catarina deu ao Bolsonaro algumas das votações mais expressivas proporcionalmente que ele obteve nas eleições das quais participou. A eleição de 2022, que perdeu para o Lula, a eleição de 2018, em que ele derrotou o Fernando Haddad, em ambas ele venceu com ampla margem no estado de Santa Catarina. Então, estamos vivendo essa realidade. O Bolsonaro dita o que os catarinenses precisam fazer e, majoritariamente, o eleitorado de Santa Catarina, com toda a sua formação europeia, segue as determinações desse personagem precário, que hoje é um líder preso, né? Então, não há porquê, neste cenário, não há porquê o Carlos Bolsonaro recuar.